Cenário econômico atual e perspectivas para 2025, um olhar ampliado. No início de 2025, o Brasil se encontra em um cenário econômico desafiador, repleto de altos e baixos. Enquanto algumas economias globais demonstram resiliência, outras enfrentam dificuldades que refletem diretamente no desempenho do mercado interno. Neste vídeo, exploraremos os principais pontos do panorama econômico brasileiro e internacional, além das perspectivas para o futuro, destacando os possíveis caminhos para investidores e os riscos envolvidos. A economia brasileira no contexto atual. O Brasil vive uma fase marcada por grandes incertezas. A inflação segue em níveis elevados, prejudicando o poder de compra da população e limitando o crescimento econômico. Com a Selic projetada para permanecer entre 14% e 15%, o crédito no país continua caro, desestimulando o consumo e os investimentos. Essa política de juros altos, embora necessária para controlar a inflação, dificulta o aquecimento da economia. Paralelamente, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, perdeu o patamar dos 120 mil pontos, alimentando preocupações sobre o apetite dos investidores. Projeções indicam que o índice poderá variar entre 135 mil e 154 mil pontos ao longo do ano, dependendo de como as políticas fiscais e monetárias serão conduzidas. Por outro lado, a confiança internacional no Brasil tem sido abalada por um governo que gasta mais do que arrecada, elevando a dívida pública e complicando a atração de investimentos estrangeiros. Um problema ambiental também emerge com força. As queimadas cresceram 46% em relação a 2023. Essa situação afeta a percepção ambiental internacional sobre o Brasil, prejudicando o acesso a acordos comerciais sustentáveis e investimentos verdes. O dólar e as reservas internacionais. No fronte cambial, o dólar se mantém elevado, mesmo após a utilização de reservas cambiais em 2024. Essa estratégia do Banco Central trouxe alívio temporário, mas não conseguiu conter a pressão de alta da moeda americana. Em 2025, o BC parece estar adotando uma postura mais conservadora, evitando gastar reservas adicionais, o que pode manter o câmbio pressionado. Para o investidor, isso reforça a importância de diversificar o portfólio, mantendo parte dos ativos em moedas fortes, como o dólar, e em criptomoedas, como o Bitcoin. A volatilidade do câmbio torna essas alternativas ainda mais relevantes. Panorama internacional, lições e impactos. Enquanto o Brasil enfrenta suas dificuldades, o cenário global oferece lições importantes. Nos Estados Unidos, a economia segue aquecida, com bolsas de valores batendo recordes. O S&P, por exemplo, experimenta um dos crescimentos mais expressivos dos últimos 30 anos. Com a inflação controlada, o Federal Reserve, Fed, mantém juros elevados, o que atrai capital estrangeiro e eleva a atratividade do mercado americano. Na América Latina, a Argentina surpreende positivamente. Após anos de crise, o país implementa reformas significativas para reduzir o tamanho do Estado, diminuindo seu risco país e atraindo investidores. Esse movimento pode se tornar um exemplo para o Brasil, que enfrenta desafios fiscais semelhantes. Já a China, segunda maior economia do mundo, apresenta sinais de desaceleração. Medidas como redução de juros e estímulos financeiros estão sendo implementadas, mas há temores de uma possível japanização, ou seja, um longo período de crescimento estagnado. Essa situação representa um risco para o Brasil, dado que a China é um dos principais parceiros comerciais do país. Projeções para o ano, cenários possíveis. Com base nos dados atuais, 3 cenários principais podem se desenhar para 2025. Cenário realista, o mais provável. A economia americana permanece aquecida, com juros elevados, enquanto o Brasil continua lutando contra desafios fiscais e uma Selic alta. Nesse contexto, o Ibovespa deve oscilar entre 100 mil e 120 mil pontos, refletindo a cautela dos investidores. Melhor cenário. Uma melhora na gestão fiscal brasileira, com redução de gastos públicos e maior controle da inflação, permitiria um ambiente mais favorável para investimentos. Nessa hipótese, a Selic poderia começar a cair no final de 2025 e o Ibovespa alcançaria patamares históricos, superando 140 mil pontos. Pior cenário.
Por outro lado, um descontrole fiscal interno, aliado a uma economia americana superaquecida e juros globais elevados, poderia resultar em inflação crescente no Brasil e fuga de capitais. O Ibovespa, nesse caso, cairia abaixo de 100.000 pontos, prejudicando ainda mais o cenário econômico. Críticas e reflexões. Uma questão que merece atenção é a rigidez do modelo de desenvolvimento europeu, muitas vezes apontado como um entrave ao empreendedorismo. A falta de flexibilidade para iniciativas privadas pode servir como alerta para países emergentes como o Brasil, que precisam de estímulos para impulsionar a inovação e o crescimento econômico. Adicionalmente, o impacto das grandes economias globais, como China, Estados Unidos e Europa, na economia brasileira não pode ser subestimado. Qualquer mudança brusca nesses mercados pode afetar diretamente as exportações, o câmbio e o apetite dos investidores estrangeiros. O ano de 2025 será crucial para o Brasil superar os desafios econômicos e reestabelecer sua confiança no mercado global. Ajustes fiscais, controle da inflação e incentivos à sustentabilidade serão fundamentais para evitar um cenário econômico ainda mais adverso. Enquanto isso, os investidores devem adotar estratégias de proteção e diversificação, mantendo o olhar atento às mudanças internacionais. Acompanhe nosso canal para mais análises sobre a economia brasileira e mundial. Deixe seu comentário e compartilhe suas expectativas para o futuro.